Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindo de volta ao nosso canal de YouTube. Na aula de hoje, nossa aula complementar para o curso I'm Talking, nós estamos no nível Check-in, acabamos de começar. Então, na primeira aula, que você pode também conferir, caso você não assistiu ainda, falamos um pouco sobre os primeiros passos, eu te passei algumas dicas do que você pode fazer para acelerar seus estudos. Nós falamos sobre um bom começo e vimos linguagem de como fazer um cumprimento em inglês e muitas outras coisas. Na aula de hoje, eu vou focar em algumas das muitas perguntas que eu tenho recebido nessa semana e nas últimas 3 semanas também, referente a esse momento no curso. É um momento que nós estamos vendo muitas palavras novas e surgem muitas dúvidas entre português e inglês. Eu vou tentar explicar aqui com maior detalhe. Lembrando, estas aulas são complementares, né? Eles não estão substituindo o curso no portal do Instituto Mix, no I'm Talking. Esse aqui simplesmente é uma forma que eu posso te ajudar a tirar maiores dúvidas. Então, vamos começar. Nós vamos iniciar aqui, então, nessa sessão que chamamos de Did You Notice? Eu respondi a pergunta na semana passada, mas eu queria só destacar aqui, quando nós utilizamos o cor roxo aqui, estamos indicando o passado simples. Então, did you notice? Esta pergunta em inglês significa você reparou? Notice aqui, reparar, entender, ver, né? Entre outros significados. Did you notice? Você reparou? É a minha pergunta para você. E daí, nesse momento, no material, no curso online, no portal, estamos trabalhando estas palavras e expressões-chave em negrito. E primeiramente, recebemos muitas perguntas sobre my. Tá? E my é interessante porque em inglês, my, ele representa várias palavras em português. Em português nós temos meu e minha, meus e minhas, certo? Então, trabalhamos em português com masculino e feminino, em singular e plural. Como é que fica isso em inglês? Bom, primeira boa notícia do dia fica assim, que você vai utilizar my em todos os casos. Se eu falo, por exemplo, meu carro, em inglês é my car. Se eu precisar falar meus carros, seria my cars. Eu não conjugo o my, eu não preciso mudar a forma do my. My key, né, é chave. My keys, chaves. Eu não uso da forma do my, é a mesma coisa. My table, minha mesa. My tables, minhas mesas. Ou seja, esse foi uma das dúvidas, será que eu não preciso alterar my? Nunca, não precisa alterar, é sempre a mesma coisa. Uma outra dúvida que nós recebemos aqui, que eu tenho anotado aqui, é referente a meet. E a pergunta típica é, mas espera aí, meet. Meet, a gente viu no contexto nice to meet you. Prazer em conhecê-lo, mas meet significa outras coisas também, não é? Pergunta, sim, significa outras coisas. Meet, além de conhecer, meet, to meet, é encontrar uma pessoa. We will meet tomorrow. Nós iremos nos encontrar amanhã. Então, pode ser utilizado para isso também. Então, aqui é um verbo, to meet, né, de encontrar, mas nós temos também meeting, que é uma reunião. Aí acrescentando ing, meeting, aí vira reunião, meeting, a meeting, por exemplo. Legal. A gente tem outra dúvida que eu queria só mencionar, é sobre o uso de S aqui. Você vai ver uma explicação disso nas primeiras aulas no curso, então paciência, mas o que S está fazendo aqui? S tipicamente indica plural quando a gente acrescenta um S num substantivo. Tá? Então, por exemplo, night é noite, nights é noites, morning, manhã, mornings, manhãs. Né? Aí tem um S aí e por aí vai. Então, quando a gente fala sobre itens, né? Voltando ao exemplo do carro, a gente fala one car, two cars. Então, eu conjugo acrescentando um S no final do substantivo.
Nós temos, só relembrando para quem não lembra disso aí, nós temos verbos e substantivos. O verbo que descreve a ação, aquilo que eu faço, o substantivo é uma coisa que eu tenho, que eu possuo. Mesa é um substantivo. Table, por exemplo. Computer é um substantivo. Quando eu falo read, é um verbo. Né? Run, de correr, é um verbo, é uma ação. Né? Então, substantivos que têm S costumam ser plural. Essa dúvida eu não vou responder por inteiro agora, mas temos uma dúvida sobre on. Né? Uns alunos falam, tá difícil esse negócio de on, e tem outras como in and at. Tem. Chama-se preposições. Tá? Estudos mostram que preposições, na verdade, é uma das últimas coisas que você vai aprender muito bem, dominar, digamos assim. Tá? Quando você chega no nível intermediário, pré-avançado, você realmente domina o uso de preposições. Mas tradicionalmente é uma das coisas mais difíceis. Nesse caso aqui, on significa no e na, ou nos e nas. De novo, representa várias formas em português. As três principais preposições é in, on e at. E numa aula futura eu vou te falar muito mais sobre isso, pode ficar tranquilo. Só aproveitando, quando nós observamos português, a gente tem conjugação de verbos e a conjugação do verbo é diferente para cada pessoa, na verdade. Então, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, eles vão. Então, eu consigo observar que o verbo muda para cada pessoa. Na verdade, em inglês, a conjugação é mais simples. Costumo mudar apenas na terceira pessoa singular. Né? Mas tem verbos irregulares que você muda mais. Exemplo, vamos voltar a ver isso em aulas futuras, mas trabalhar, que você viu na primeira aula, é work. Eu falo, eu trabalho. I work. Segunda pessoa, you work, você trabalha. He works, acrescentamos um S no verbo. He works, she works, e ela trabalha. Nós trabalhamos, we work, a gente volta na primeira forma. Então, verbos regulares só tem duas formas conjugando no presente simples. Então, isso é a boa notícia. Uma outra pergunta que eu tive aqui, é mais uma observação do que pergunta, mas é importante de qualquer forma, é que you, em inglês, significa duas coisas. Você e vocês. É a mesma forma. Mas uma diferença entre português e inglês. Pelo contexto, normalmente você vai saber se é você ou vocês. Mas, na verdade, se eu faço uma pergunta assim, sem contexto nenhum, how are you? Ele pode significar como vai você ou como vão vocês, como vocês estão. Okay? Então, contexto, quando a gente aprende inglês, contexto é tudo. Então, é importante você lembrar esse detalhe, mas foi uma boa observação que a gente recebeu aqui. A última coisa que nós vamos falar nesse aula complementar é sobre fazer perguntas no presente simples. Então, o que seria isso em português, se a gente usa português como base? Você trabalha? Você estuda? Você está com fome? Você está feliz? Tem muitas perguntas aí. Em inglês, muitas perguntas começam com essa estrutura aqui. Nesse exemplo aqui é tudo você. Pergunta sobre você. Repara, do you work? Você trabalha? Do you watch TV? Você assiste televisão? Do you study? Você estuda? Do you live? Você mora? E por aí vai. Repara a cor aqui, azul claro, quer dizer, são perguntas no presente simples, certo? Agora, uma das dúvidas é, todas as perguntas em inglês começam com do no presente simples? Não. Não começa. A grande maioria começa com do. Nós temos um grupo de verbos irregulares. Nós temos verbos auxiliares. Daí eu não uso do. Por exemplo, o verbo auxiliar, algumas pessoas chamam isso de verbo modal, de poder, em inglês é be able to or can, conjugado. Então, pergunta, can you help me? Você pode me ajudar? Eu não uso do.
Então, os verbos auxiliares eu não uso do. Na próxima aula eu vou te mostrar os principais verbos auxiliares para você comparar. Mas é uma resposta curta aí. Não, eu não uso do para todas as perguntas. Tem um grupo de verbos que eu não vou utilizar do, mas muitas das perguntas que eu costumo fazer no dia a dia, eu uso do. Aqui é uma longa lista aqui, com típicas respostas e negações. Aproveitando uma outra dúvida que nós recebemos aqui, é sobre normally e palavras parecidas. So, normally significa normalmente, e a pergunta era sobre a posição. A pergunta era, teacher, é correto que normally eu posso colocar isso no início da frase também numa resposta? Sim, absolutamente. Eu posso falar, normally I watch TV. Normalmente eu assisto televisão e dar uma resposta completa, né? Por exemplo, normally I watch TV on Sundays. Eu assisto televisão aos domingos. Caso eu quero embutir na frase, a posição é essa. Depois a pessoa e antes do verbo. Como regra geral. No, I normally watch TV. Se você usar sempre, que é always, que nós vamos ver daqui a pouco. No, I always watch TV. Repara, a posição é o mesmo. Então é um exemplo. Mas normalmente, embutindo na frase, depois do sujeito e antes do verbo. Essa é a posição. E por sinal, chama-se advérbios de frequência. Eles explicam com qual frequência alguma coisa acontece. Isso segue no seu curso na plataforma, você vai aprender sobre isso daqui a poucas aulas. Uma outra observação aqui é referente à palavra actually. Alguns alunos queriam só uma explicação se actually realmente significa na verdade. E na verdade significa na verdade. Então, eu sei que bater no olho, o brasileiro pensa atualmente, né? É muito importante utilizar a sua intuição linguística quando você estuda idioma, sabe? Isso funciona muito bem. Nesse caso aqui, não. Aqui não é atualmente, actually significa na verdade. Chegamos ao fim dessa pequena aula complementar do seu curso I'm Talking no nível check-in, foi a segunda aula. Caso você não teve tempo de fazer, eu sei que eu solicitei no curso principal na plataforma, mas caso não deu tempo, busque, por favor, haja tempo de fazer esse trabalho aqui, que você tem um modelo da pessoa Jussara falando algumas coisas simples sobre a vida dela, né? Ela falou, olá, meu nome é Jussara, moro em Santos, de manhã eu estudo, à tarde eu trabalho, à noite eu descanso. Sexta-feiras eu namoro e domingos eu almoço com a minha família, né? Aí a gente pediu você no curso principal escrever no seu livro uma descrição simples, utilizando o que você viu nesse primeiro segmento no curso, sobre a sua vida. Caso não dê tempo, eu peço por gentileza que você faça isso, é muito importante, ok? Muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima.